Graça, graça e paz, amados. Sintam-se todos saudades no bendito nome de Cristo Jesus. Aqui estou mais uma vez para a partilha da palavra do Senhor no livro de Lucas 15, versículo 25 a 29. Este texto, este livro, Lucas 15, tem sido intitulado como aquele que fala da história do filho pródigo. Mas eu, neste dia, prefiro intitular como o irmão do filho pródigo. Assim diz a palavra. E o seu irmão mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas ele respondeu, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Amém. Obrigado, Senhor, pelo dia, pela vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por seres conosco hoje e sempre. Amém. Conforme dizia, muitos quando lê este texto ficam fixos somente nas asneiras do filho pródigo. Isto porque elas são visíveis. Ele antecipou a morte de seu pai, pedindo a sua parte da herança. Antecipou a morte como? Porque a herança normalmente somente se adquire quando existe uma morte. Então, se ele teve a herança antes, quer dizer que ele matou de alguma forma o seu pai. Saiu e foi gastar com as meretrizes, bebedices e coisas mais. Mas o bom dessa história é que mais tarde, ao menos, independentemente dos motivos, ele se arrependeu e voltou e ganhou o perdão do seu pai. Infelizmente, segundo a minha visão, este é o tipo de pecado que a igreja gosta, que os membros da igreja gostam. Ao menos terão alguém para apontar dedo, se desviando daquilo que podem ser os seus próprios pecados. Desde que você não se meta com mulheres, homens, que você não ande bêbado na estrada, você é considerado um santinho. A maldade que vai no coração daquele irmão assíduo na igreja, ninguém fala. Ninguém fala do comportamento negativo do seu irmão mais velho, aquele que tinha pecados espirituais, pecados que muitos gostam. Gostam porque eles não são visíveis e, se não são visíveis, não são condenáveis. Condenam somente os visíveis. Este irmão, ele sentiu inveja pela volta e celebração do seu irmão. Ele sentiu-se injustiçado, insatisfeito, ciúmes, ódio. Quantos somos crentes, mas com estes sentimentos dentro de nós? Mas ninguém os vê, infelizmente. Doenças invisíveis são difíceis de ser diagnosticadas e, por consequência, facilmente transmissíveis. Na nossa vida diária, as coisas também têm sido assim. Nos concentramos nos pecados carnais, não nos espirituais. Nos carnais, ao menos, a pessoa é exposta, e isto pode levar ao arrependimento. Mas nos espirituais, a pessoa não se revela. Continua se fazendo passar por honesta e sem chance de arrependimento. Tudo é sim pecado, mas capaz o espiritual possa ser pior do que o outro, porque eles te impedem de chegar a Deus e inclusive te impedem de ser ajudado. Nos olhos do mundo, você continua o bonzinho da história, mas aos olhos de Deus, uma ovelha fora do rebanho e sem direito à salvação. Deus odeia a reclamação e a murmuração. Que o Senhor nos ajude a não julgar aquilo que os nossos olhos vê. Nem tudo parece ser aquilo que é. Muitos dos pecados visíveis podem ser evitados
se eliminamos os espirituais. Que Deus continue sendo conosco, hoje e tudo o sempre. Muita bênção, amados.